Você é algoz de si mesmo? Não será a sua atitude com você mesma a causadora dos maiores sofrimentos ou potencializadora deles? Eu sou Tânia Pulier, psicoterapeuta junguiana e assessora em espiritualidade. Inscreva-se aqui no meu canal para acompanhar essa e várias reflexões. Então, gente, quando nós olhamos a palavra algoz, na definição de dicionário, vou até dar uma coladinha aqui. Indivíduo responsável pela execução de penas, castigos físicos ou morte. Carrasco, uma pessoa cruel, desumana, capaz de realizar atos abomináveis ou terríveis. Torturador. Bom, então a definição que a gente já tem aí de cabeça dos filmes, cada um pode imaginar a sua figura de algoz, né? Eu tenho algumas que eu imagino, assim, que eu vou até colocar para vocês aqui. Tem aquele mais sanguinolento, tem aquele encapuzado. Como é que é o seu algoz? Mas poder aproveitar essas figuras para olhar também para esse nosso algoz interior. Por que você fica o tempo inteiro se julgando culpado, repetindo para si mesmo algumas penas, aquilo que você merece, e se torturando internamente? Porque para que haja algoz, a gente tem que ter essas três coisas, né? Uma sentença condenatória, já diz que é culpado, a execução de uma pena, de um castigo, e um papel. E aí nós vamos olhar para esses três elementos. Então, a sentença condenatória. Culpado. Que culpa é essa que você carrega? Quantas vezes, diante de uma doença, por exemplo, uma depressão, um estado depressivo, você não só sente os efeitos daquilo que, poxa vida, dói pra caramba, né? Mas, pior, se sente culpado pelo próprio sofrimento e pela própria dor. E fica o tempo inteiro se repetindo. Eu que causo isso. Eu não saio dessa porque eu não consigo. Porque tal, porque aquilo, porque fui eu que fiz. E aí você fica buscando não sei aonde da sua história, o que causou, e fica se repetindo isso. Quantas vezes diante de uma situação, vamos supor, um relacionamento, fim de um relacionamento, fim de um namoro, namorado terminou com você. Qual a pergunta que vem e que fica repetindo? Onde foi que eu errei? E aí que a gente vê essa sentença condenatória o tempo inteiro na nossa cabeça. Culpada, culpado, culpado, culpada. Será que essa culpa é assim como te aparece? Uma coisa que a gente confunde é essa situação com autoconhecimento, com reflexão sobre si mesma. Achar assim, não, mas eu tô refletindo sobre minhas ações, eu tô vendo a minha responsabilidade. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de responsabilidade, mas não tem nada a ver com essa culpa doentia que faz as situações já difíceis serem mais pesadas ainda. Porque será que você é tão poderoso assim para ser absolutamente culpado por tudo e o único culpado? O único gerador de toda a situação de sofrimento pela qual você atravessa? Nossa, que poder, hein? Que poder! E na verdade a gente sabe que não é tão poderoso assim. Autoconhecimento, olhar para si mesmo, Santa Teresa dizia: humildade é andar na verdade. É quando a gente para, reflete e consegue identificar, poxa, nessa situação, de fato, eu poderia ter agido diferente. Essa palavra que eu falei realmente não caiu bem e gerou essa discussão. Junto com a palavra do outro, com a circunstância, com N outros motivos que inclusive nós não vamos dar conta de abarcar todas as razões e causas das situações. E a relação não é tão causal assim. E aliás, essa relação causal nem sempre nos leva a algum lugar.
Muitas vezes, quando já estamos numa situação, precisamos nos perguntar, tá bom, mas e agora? O que eu faço com isso? Que mensagem isso me diz? Daqui para frente, como eu caminho e em que direção eu caminho? Aí a gente começa realmente a se conhecer e a tomar consciência. O segundo fator que eu disse, para que haja um algoz, é a execução de uma pena. Aí vem aquelas imagens dos algozes, você pode colocar a sua imagem aqui. Geralmente ele vem para executar algo que já foi condenado. E ele vai matar, e ele vai cortar a cabeça, e ele não quer nem saber. Às vezes tem até aquele encapuzado mesmo, né? Ele não vai mostrar a cara e ele sequer vai ver aquilo ali, que talvez ele nem desse conta de ser tão cruel vendo. Então tem algo cego dentro de nós que nos tortura. Cego e violento ao mesmo tempo. Quem é essa de mim tão cega e tão violenta assim, que faz questão de ser cruel e desumana comigo mesma? Poder parar para refletir um pouquinho e ver a sua imagem interna de algoz. Entre as várias formas de tortura, tem uma que é menos sanguinolenta, mas não menos cruel. Coloca a pessoa numa sala, sozinha, com uma gota de qualquer coisa, um pingo, uma gota que vai caindo. Pum, 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 pum. Um dia, 2 dias, 3 dias, vários dias, é enlouquecedor. Não tem quem aguente. E muitas vezes é isso que você faz consigo mesmo, não é não? Os famosos sambas de uma nota só, que vão repetindo. Você não vai dar conta, você não vai dar conta, você não consegue, você não consegue. Tá vendo? É tudo culpa sua. Tá vendo? Você não serve mesmo, você não serve mesmo. Mas você é uma boba, é uma boba, é uma boba. Mas você é mesmo idiota, 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 idiota. Enlouquecedor. O maior boicotador da própria felicidade pode ser você mesmo, com esses sambas de uma nota só. Já parou para pensar nisso? Execução da sentença foi o segundo ponto do algoz. E o terceiro ponto é o papel. Todo algoz tem um papel. Ele obedece a alguém. Ele executa uma ordem porque ele tem aquela função. Ele obedece a um juiz ou ele obedece a um sistema que criou aquela condenação. Quem é esse seu juiz interno a quem o seu algoz obedece? Que sistema condenatório é esse acionado dentro de você que aumenta os seus sofrimentos? Poder parar um pouquinho e olhar para isso, que às vezes o que a gente precisa é de uma mudança estrutural, é de uma mudança do sistema mesmo. Refletir então. O seu algoz interior está a serviço de quê ou de quem? E aonde te leva a mensagem que ele traz? Tinha uma figura antiga também, comum em algumas culturas, que era do bode expiatório, que é praticamente o contrário do que a gente está dizendo, mas nos leva a refletir sobre um ponto em comum. A figura do bode expiatório era aquele no qual se jogavam todos os pecados daquela sociedade. Então era um ritual de expiação, havia um determinado dia do ano em que todo mundo projetava isso que queria, pelo qual se sentia culpado, no bode, e ele era sacrificado, então era como se limpasse a área. E essa figura passa de forma simbólica também por aí, né? A gente fala que toda família tem um bode expiatório, que a gente fala assim, tá vendo? Fulano de tal que é bobo. Às vezes a família inteira tem aquele tipo de bobagem, mas joga é o fulano de tal que é bobo. É a fulana de tal que é meio doidinha. E às vezes a família inteira é meio, falta um parafuso, né? Então tem esses bodes expiatórios. Só que qual que é a questão aí? A questão é que eu tiro a responsabilidade de mim e projeto no outro. E quando você é algoz de si mesmo,
é absurdo, né? Porque parece que não, eu que tô assumindo toda a responsabilidade. Só que tudo e nada é mais ou menos a mesma coisa. Porque, como eu disse antes, falta uma reflexão. Falta parar e enxergar. Não, a minha parte é essa. Aí eu enxerguei a responsabilidade. Senão, se eu acho que é tudo, no fundo, eu tô cega como algoz. Eu ainda não tô enxergando. E quando eu começo a perceber, não, eu não sou responsável por tudo, eu não faço tudo, eu não sou a culpada, mas realmente essa parte aqui é minha. Aí eu consigo dar o que a palavra responsabilidade significa, que é a resposta hábil ao rosto de alguém. É uma habilidade responsorial, ou seja, é sempre numa relação. É o que eu posso fazer, qual é a minha parte naquela relação. E quando eu sou capaz de começar a enxergar isso, aí eu posso ser capaz de dar um passo, de tomar uma decisão e de começar a transformar as situações. A começar por mim mesma, por parar esse mecanismo doentio de uma cobrança excessiva, de uma condenação cruel que não me leva a lugar nenhum, muito menos a uma transformação. Você é algoz de si mesmo? Tomara que essa reflexão tenha te ajudado a sair desse tormento, a pegar uma outra via. E se você curtiu, curte aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém e muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.